Vamos lá. Já Fabi, então, iniciou a gravação, visualização tá boa, depois eu boto a foto do quadro já com as respostas para mandar para a nossa amiga. Aula de hoje. O conteúdo, já que nós fechamos o capítulo 4, é um remember para a gente fixar tudo que a gente já estudou. Ontem foi simulado. No simulado dos capítulos pares, caiu todas as regras e condições e estudos que fizemos sobre expressões numéricas e porcentagem. Fechou o ciclo. Agora, no capítulo 4, são dois conteúdos também. Probabilidade, que indica uma parte pelo todo. Tem a configuração de uma fração e toda fração representa uma conta de divisão. Também está no capítulo 4, matéria de prova, a ideia do princípio fundamental da contagem, PFC. Quando você analisa uma determinada situação problema, você tem que perceber que enquanto que probabilidade analisa uma divisão, o princípio fundamental da contagem vai analisar a multiplicação. Então, quando ele me diz, se o Mário for até a sorveteria, de quantos modos ele poderá escolher 5 sabores diferentes de sorvete, 4 tipos de calda caramelizada para jogar por cima e 2 cores de casquinha. Nesse momento, o enunciado da questão, ele não especifica que você precisa desenhar toda aquela árvore de possibilidades. Então, fazendo a grosso modo uma análise do que está descrito na situação, você já sabe que são 5 sabores diferentes de sorvete, 4 tipos diferentes de calda e 2 cores diferentes para as casquinhas. Exatamente. Você já sabe que 4 vezes 5 dá 20. E o dobro de 20, 40. Então, dá para ele fazer de quantos modos as combinações? 40 maneiras ou modos. Ponto. Se você não conseguiu identificar que nesse tipo de questão a análise é essa, então você tem que mergulhar um pouco mais nessa possibilidade, nessa situação problema. Você vai pensando ali, se eu tenho 5 sabores de sorvete, chocolate, morango, baunilha, coco e prestígio. Para cada um dos 5 sabores, eu vou poder mesclar e colocar em cima 4 tipos de calda. Então, isso vai abrindo a árvore de possibilidades. Tenta mergulhar na situação problema. Ana Beatriz, me dá a sua atenção para você não tirar a bomba e não levar nota baixa na prova. A tia quer que você olhe para cá, desencosta, vai. Senta direitinho e presta atenção na explicação. Olha lá. Se a Aline entrou lá no restaurante favorito dela e escolheu um prato descrito do cardápio, um suco e uma sobremesa, sabendo que lá tinham 4 diferentes pratos, 2 diferentes sucos e 6 diferentes sobremesas, quando ela voltar das próximas vezes, ela vai poder escolher mesclando todas essas possibilidades. Então, mais uma vez, novamente, de novo, a gente consegue identificar para essa situação problema que estamos trabalhando o princípio fundamental da contagem, que é quando você quer misturar 4 possibilidades de comida, 2 possibilidades de bebida e mais 6 possibilidades de sobremesa. Fazendo esse cálculo, o dobro de 4 é 8 e... Então, ele pode, ou ela, né, Aline, de 48 modos ou maneiras distintas, escolher e mesclar as possibilidades. Até aí foi. E quando você está trabalhando com posicionamento, primeiro, segundo, terceiro lugar, num ranking, o primeiro lugar, ele pode ocupar qualquer um dos amigos, concorda? Sim. Só que o que muda? O que muda nessa situação? Quando você mergulha nessa situação problema, você não pode repetir a pessoa que já ganhou o primeiro lugar, ela não vai subir em 2 ou 3 pódios. Se alguém fica preso aqui no primeiro lugar, no primeiro pódio,
vão sobrar uma quantidade menor para o segundo. E quando eu prender o primeiro e o segundo lugar, vai sobrar uma quantidade menor para o terceiro. Então, em cada situação, você tem que tentar vivenciar a historinha para você identificar e perceber uns pequenos deslizes, uns pequenos detalhes de acordo com cada historinha, para você não errar o número de possibilidades. Então, se são 9 amigos, qualquer um dos 9 vai chegar em primeiro lugar. Depois que um deles chegar em primeiro, não tem como ser 9 no segundo. Tem que ser 8, muito bem. E no terceiro, tia Fabi? 7. Então, aqui o aluno precisa perceber essa sutileza no detalhe. Qual é o detalhe? Entender que quem fica ocupando o primeiro lugar não vai subir no segundo e no terceiro. Captaram a ideia? E aí eu vou diminuindo as possibilidades. Não é igual uma senha do banco que você pode usar qualquer número na hora de digitar a senha. Aqui, você tem que prestar atenção que a pessoa que subiu ali no primeiro lugar do pódio não vai subir 2, 3 vezes. E quanto que é 9 vezes 8? 72. E quanto que é 72 7 vezes? 504 modos diferentes deles subirem lá no pódio. Professora, quantos números de 3 dígitos, unidade, dezena e centena? Vamos lembrar, ó. Quero escrever o número. Então, ele tem que ter centena, dezena e unidade. Escrevi o número. Eu escrevo o número de trás para frente ou de frente para trás? Na hora de acumular e somar, é de trás para frente. Mas na hora de escrever 528, eu escrevo daqui, ó, da frente para trás. Existe a possibilidade de eu colocar o algarismo 0 na centena? Eu não posso ler 0 centenas e mais 12 unidades, por exemplo. Não faz sentido. Então, qualquer um desses 10 algarismos, eu só posso colocar 9 aqui no primeiro. Como ele não disse que tem que ser de maneira distinta, e o cara que eu colocar aqui, por exemplo, eu posso escrever o número 999, não posso? Eu posso escrever o número 976, posso ou não posso? Então, eu vou mesclar de todos esses números aqui, qualquer um dos 9 pode ser encaixado na sessentena menos o 0. Eu posso ter uma centena, 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu venho para a dezena, eu posso colocar qualquer um dos 10 algarismos na dezena. Ele não disse que era para eu não repetir, que tinha que ser distinto um do outro. Então, aqui eu vou poder encaixar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o próprio 9. E no último também. Ou seja, eu posso encaixar 10 algarismos na unidade, 10 na dezena e apenas 9 algarismos aqui na casa das centenas. Multiplicando um vezes o outro, eu vou criando aquela árvore de possibilidades. São 900 possibilidades. Tia, ó. Acabei a questão 1, 2, 3, 4 e todas elas eu percebi que você estava trabalhando com o princípio fundamental da contagem. Analisei cada um dos diferentes tipos e maneiras de, mesclar ali os exercícios. Quando chega na questão 5, a própria leitura do enunciado já me mostra que eu estou trabalhando outro conceito. Ana Beatriz Salim, levanta a cabeça. Preste atenção que a tia está explicando, princesa. Minha filha. Olha lá. Se eu tenho uma urna, professora, o que é uma urna? É uma espécie de caixa de madeira, igual a das eleições que colocava os votos encaixados lá dentro. Só que dessa vez eu coloquei ali dentro
Um monte de bolinhas coloridas. Então, tia, se são 10 da vermelha, 5 da verde e 5 da azul, ninguém pediu para a gente analisar as brancas. Não tem bola branca lá dentro. Então, quando eu trago para você experimentar 1, 2, 3, 4 cores e lá dentro só tem 3, uma delas é impossível da gente tirar. A gente diz é 0% cálculo. E como que eu faço esse cálculo? A gente estudou que probabilidade é uma conta matemática onde eu analiso uma parte pelo todo. O colega já me avisou que de vermelho eu tenho 10 de um somatório total de 20. Porque quando você junta 10 vermelhas, 5 azuis e 5 verdes, vai dar um total de 20. Observando o próprio número descrito, você consegue visualizar que 10 é a metade de 20. Exatamente. Ao simplificar por 10 aqui, por exemplo, dividir e cortar esses zeros, o meu aluno já vê que 1/2 também é uma das possíveis representações de uma questão de concurso. Quando eu pego 1 e divido para 2, vai dar 50% para um lado e 50% para o outro. Olha lá, 50%, se toda a fração virar um algoritmo da divisão, também é uma possível resposta para essa minha situação problema. Dividiu, aí como é que ficou? 1, ou então o 10, não divide por 2, ou então na descrição do problema por 20. Se 10 não divide por 20, 0, acrescento 0. 100 vai caber 5 vezes, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Então, o dobro, ó, quando você for de 20 em 20, 20 com mais 20, 40, com mais 20, 60, com mais 20, 80, com mais 20, 100. 5 vezes o 20 dá 100, para chegar no 100, nada. Como a gente está sempre representando, além da parte decimal, a parte centesimal, a tia já falou, quando eu olho com minha visão Thundercat, meu olho clínico, e analiso aquela situação, além da dezena passando, né, para centena, eu estou dentro da análise de porcentagem. Então, a própria probabilidade, em um dos exercícios de concurso, ela pode estar trabalhando o conceito de porcentagem junto. Escrever 0,50 é o mesmo que 50 pedaços das coisas que estão até o centésimo, ó, que estão para 100. Que é o mesmo que a tia escreveu lá, que 50%. Então, um tem a ver com o outro, são matérias e conteúdos encadeados, um tem a ver com o outro. Se for analisar verde e azul, como ele disse que é 5 para um e 5 para outro, exatamente. Quando você calcula a probabilidade 5 dividido para 20, você vai encontrar outro número como resposta. Se toda a fração vira o algoritmo da divisão, quantas vezes o 5 cabe no 20? Fala pra tia. Isso aí, 0,0. Aí o 50 vai caber 2 e sobra 10. Aí eu já tenho a vírgula, acrescento só o 0, que a gente já descobriu que vai ser 5. E que essa representação chega no nosso 25%. E embaixo também, probabilidade vai ficar em 5 de 20, mesma coisa, 25%. Como não existe bola branca lá dentro, isso vai me dar uma possível resposta de 0%. Ou impossível retirar bolas brancas de uma urna que não tem bolas brancas, só tem vermelha, verde e azul. E aí eu concluo com vocês essa dinâmica
vou bater foto, né, para poder mandar para a Esther, e a gente vai avaliar todo esse desenvolvimento e usar ele como relembrando o conteúdo que cairá na próxima avaliação. Quando você manda para ela consegue fazer alguma prova ou não? Eu não sei como a coordenação está trabalhando com as avaliações dela. Posso perguntar e depois eu te respondo. De cabeça eu não sei. Tipo, eles entregavam ela, a mãe dela vinha na escola. Com certeza deve agendar alguma coisa nesse sentido. Ó, deixa eu aproveitar a oportunidade para eu mandar também para a Esther, para ela entender a dinâmica. A tia dá aula para vocês, além da aula de matemática, de educação financeira e empreendedorismo. Aí hoje, a nossa dinâmica, ela vai estar embasada no relato da tia. Baseada. Sabe aquelas histórias que a gente ouve, que alguém conta, de alguma coisa que aconteceu no bairro que a gente mora? E às vezes tem relatos e descrições, até historinhas contadas no próprio... Vira pra frente, no próprio YouTube. Vira pra frente, por favor. Senta virado pra frente, por favor. Então, nós estamos no mês que é o setembro e ele tem uma cor característica, é o amarelo. Ele é o mês em que todas as comunidades internacionalmente fazem questão. É o sinal da nossa aula. Sim. Que as comunidades fazem questão de lembrar um episódio específico, já relatado como história lá no YouTube, do menino que se suicidou. E aí, a corzinha é amarela e cada mês do ano tem, não necessariamente, a prevenção ao suicídio. Existem meses que a gente vai comemorar, ou pelo menos relembrar e fixar na mente das pessoas, o Outubro Rosa, como prevenção do câncer de mama nas mulheres. O Novembro Azul, câncer de próstata nos homens. E outros meses têm outras cores. Existem meses que tem mais de uma cor. Entendem? Então, na nossa proposta da aula de hoje, a tia quer trabalhar com vocês uma mensagem motivacional. Minha ideia é a seguinte: ao pegar uma folha amarela, você vai dividir essa folha exatamente no meio. Minha intenção é que seja na horizontal e não na vertical. Não quero compridinho, quero mais redondinha, assim, mais quadradinha, mais quadrangular. E aí, a gente vai desenhar 2 pezinhos de meia. Não é da geração de vocês, mas na minha época, quando eu era mais jovem, nós dizíamos que as pessoas faziam pé de meia, ou pelo menos escondiam uma certa quantia do salário dentro da meia, no fundo da gaveta. E para que serve o pé de meia? É como se fosse uma poupança, um dinheiro escondidinho, um dinheiro guardado para que a gente consiga no futuro, ou num determinado imprevisto. Ficou doente, aconteceu um acidente. Quando você tem um pé de meia, um dinheirinho guardado, você consegue lidar com os casos, né, excepcionais, com as situações fora do comum. E aí o grande desafio está exatamente nisso. Você conseguir desenhar um pé de meia exatamente idêntico ao outro, porque a simetria dos desenhos, que também é conceito matemático que vocês estão estudando no outro capítulo com Anderson, ele requer você usar uma linha imaginária, em que você consiga distribuir o mesmo desenho dos dois lados. Simetricamente falando, eles têm que estar idênticos numa mesma distância um do outro. É um desafio? É. Tia, se eu não conseguir esse desafio, eu posso desenhar um pouco mais tortinho, mais gordinho? Pode. Do jeito que você desenhar, você vai trabalhar a sua criatividade e dentro do seu pé de meia, ao invés de guardar dinheirinho, nós vamos guardar mensagens positivas para que as pessoas não cometam suicídio. Tudo bem para vocês? Ó, na parte de trás, coloca o nome para a tia Fabi. É uma das atividades avaliativas.
do nosso Setembro Amarelo. Assim, ó. Só um instantinho. Vou passar nas cadeiras de carimbão. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Setembro Amarelo. E aqui? E aqui? E aqui? Vamos lá. E na secretaria? Ó, tia vai finalizar a gravação porque a mensagem que eu precisava passar era essa. E a ideia é a gente tentar mesmo confeccionar o par de meias. Ele que raspa seus lábios aqui, ele raspa a caneta. Eu tô raspando o lápis dele, ele pegou a caneta pra raspar. Ele deixa aqui no peito dele. Vai lá. Com mensagens muito bonitas, hein? Faz um papel grande, então. Pensei em frases positivas, hein? Não se bate é ótimo. Não se bate. Deus te ama e eu também. Vou falar de Zé te ama. Ou pá ou pé. Pé de meia para uma mensagem de dois. E o pá Melhor ficar falando borracha pra que esse bagulho tá limpo, cara. Pode ser um par de meia ou um pé de meia amarelo. Desenhar um pé de meia. O outro comendo a puta. A amiga tá lembrando do pé de meia natalino, fora. Lembra do pé de meia. A frase de incentivo e amor e carinho. Não. Ou com a folha de pedra ou pedra não. Pode fazer uma meia então. Aí vai fazer um quadro. Se você quiser em pé, dá um pé. Moleque, olha isso, para na reta. Ou Vai beber um pé de meia. Tia, vai beber uma meia. a amiga me perguntou, pode virar uma meia natalina? Pode, com alguns enfeites. Se você usar, você pegou folha? Você tá trocando de lugar, fica difícil eu te achar. Pra frente, que eu não te coloquei aí atrás, no seu lugar. Olha lá. Não pode agredir o coleguinha. Não, Tchelle, ele Daqui eu vi aonde foi. Olha lá. Professora, como eu vou escrever uma mensagem com o lápis ou a canetinha, uma mensagem: te amo e Deus também, não se suicide, a vida importa, sua vida é importante, sua família te ama,
são boas mensagens de incentivo. Tia, a minha mensagem eu pensei em um texto um pouco mais criativo. Só que ao invés de fazer uma única meia, eu quero confeccionar um par de meia e não um pé de meia. Fica difícil, a tia está explicando a dinâmica e vocês estão conversando paralelamente sobre outro assunto. Aí fica com dúvida, presta atenção no que a tia está falando. Antigamente, dizia-se que ao invés de guardar dinheiro na poupança, nós fazíamos um pé de meia. É uma expressão popular que quer dizer juntar, guardar dinheiro. O nosso pé de meia hoje é para guardar mensagens solidárias de prevenção contra o suicídio. Ponto. É isso. É uma ótima mensagem. E é profunda. Parabéns. Enquanto vocês confeccionam, não guardem a apostila. Vou passar vistando a atividade que vale nota. É isso, que vale o vídeo e a gravação.